Como você está? Faça um fantástico dia. Espero que você esteja bem. Para muitos, nesse exato momento em que nós estamos transmitindo, é feriado. Mas no momento que você vê esse vídeo, pode ser um momento em que você esteja precisando ouvir algumas palavras. Mas não simplesmente palavras por palavras, e sim algo que faça sentido para o teu viver. Uma pergunta que se pode fazer, já para iniciar, para startar esse momento, é: se você não desistir, o que é que acontece? Pense sobre isso. Se você não desistir, o que é que acontece? Talvez a gente já sabe o que é que acontece quando a gente desiste de algo. A gente descobre. E às vezes a gente descobre de duras maneiras, né? De maneiras bem complicadas. Mas desistir de prosseguir, de continuar, de evoluir. Se eu não desistir, o que é que pode acontecer? O que pode acontecer, imagino, é justamente você continuar evoluindo. Agora, quando você pensa sobre aquilo que te faz mal, aquilo que está fazendo mal para você, o que é que acontece se você desistir de continuar propagando ou mesmo continuar alimentando aquilo que está te fazendo mal? O que acontece? Essa é uma pergunta que eu deixo para você no dia de hoje, nesse momento, nesse vídeo, e que de repente possa fazer sentido para você. Eu estava pensando sobre o que pode transformar a vida de uma pessoa. Existem vários princípios, existem técnicas, claro, mas muito mais que a técnica e sim o princípio, né? A razão da transformação. Né? A técnica nada mais é do que a ferramenta. A ferramenta, por si só, ela não faz nada. Pense no martelo. O martelo, ele serve justamente para fixar um prego ou para remover o mesmo. Né? Mas ele sozinho, ele não tem funcionalidade alguma, ele é apenas parado. Agora, ele sendo utilizado, com toda certeza, ele vai trazer uma razão, né, dele existir. Então, isso é uma técnica. Então, você somente saber das técnicas, se você não faz uso, não faz o menor sentido para você. Agora, uma outra coisa que pode alavancar, pode ajudar demais você no que diz respeito a avançar, evoluir, a crescer, é você pensar acerca do princípio. Existem vários fatores, posso citar alguns aqui, mas existem vários fatores que levam a vida de uma pessoa à transformação, a experienciar a transformação. Entre elas está o ambiente em que você está, como você convive no ambiente em que você está. Esse pode ser um fator transformador. Como também pode ser um fator que te leva à inércia, né? À estagnação. Comportamentos também podem levar à transformação. E o que são os comportamentos? São as ações e as reações que você tem diante de uma determinada circunstância, diante de um fato. Né? Quais são as ações que eu tomo? Quais são as reações que eu tenho diante de um acontecimento? Outra coisa que que acaba sendo um princípio transformador é justamente o identificar sobre crenças e quais são os meus valores, quais são as minhas crenças, ou seja, qual é a minha visão de mundo, qual é a minha
minha visão da vida? Qual é a minha visão acerca do que acontece à minha volta, ou do que eu faço, de como eu me comporto, de como eu ajo, ou de como as pessoas agem comigo, né? Quais são as minhas crenças? Quais são os meus valores? O que é mais importante? Para talvez para você se sente muito feliz quando você atinge êxito, quando você atinge o sucesso. E sucesso é muito relativo. Na verdade, sucesso é você simplesmente se realizar, ficar feliz com um determinado feito, né? Sucesso para alguns é ter muito dinheiro. Para outros, sucesso é estar muito bem com a família. Para outros, sucesso é estar muito bem com a família e ter dinheiro. Sucesso para outros é galgar um plano de carreira na empresa, né? Sucesso para outros é simplesmente aprender uma nova habilidade. Isso é sucesso, né? Tem a ver com sucesso. Então, tem muita relação com os seus valores. O que é importante para você, né? Quais são os seus valores? Se você tiver essa dificuldade com relação a valores, fica muito mais simples você perguntar para alguém do seu convívio e perguntar para ela honestamente, dizer, olha, o que você olha para mim e você vê que eu acredito ser mais importante na minha vida. E a pessoa pode te ajudar nessa questão. Agora, outra coisa, além das crenças e valores, é você identificar também qual a sua identidade. E quando eu me refiro à identidade, eu não estou falando da cédula de identidade, do seu registro geral, né? Eu estou me referindo a como você se vê. Como é que você se vê? Elisane, seja muito bem-vinda. Como é que você se vê? Qual é a sua identidade? O fator identidade nós percebemos, nós temos notado que nos muitos atendimentos a maior dificuldade que as pessoas têm é justamente trazer para si uma definição de como elas se veem, né? Como elas se veem. Muitas vezes nós ouvimos a pessoa falar assim, eu sou burro, eu sou uma pessoa tapada. E isso não tem necessariamente a ver com quem realmente a pessoa é, e sim tem a ver com o que a pessoa aceitou como rótulo que alguém trouxe para ela, né? Alguém trouxe esse rótulo, você é o imprestável, e a pessoa falou, eu sou o imprestável. E eu quero dizer para você que dentro de uma escala de desenvolvimento, dentro de uma escala de progressão, de evolução, de aperfeiçoamento, a maneira como a pessoa se vê interfere muito. Veja bem, a maneira como a pessoa se vê interfere poderosamente. Como é que você está se vendo? Dê uma olhada a mais para si. Como é que você se enxerga? Como você se vê? Se você se vê uma pessoa inteligente, consequentemente você passa a ter crenças de uma pessoa inteligente, valores de uma pessoa inteligente, comportamentos de uma pessoa inteligente, consequentemente desenvolve habilidades relacionadas à inteligência e você passa você cria ambientes de inteligência. Olha como é poderoso a questão fator identidade. Quando você se vê como uma pessoa que está disposta a aprender, né? Isso tem a ver com identidade.
eu sou uma pessoa aprendiz, eu aprendo, eu sou aberto, né? Eu sou uma pessoa mente aberta, eu sou uma pessoa que aprende, que desenvolve. Então, consequentemente, você dá abertura para que as suas crenças elas sejam modificadas, transformadas. Você dá abertura para que os seus valores eles subam, né? Aquilo que é mais importante para você fica mais claro, você começa a ter clareza, você percebe que até mesmo os seus comportamentos, na maneira como você está se vendo, ela também começa a transformar, né? O ambiente começa a modificar. Se eu começo a enxergar, olhar para mim e ver que eu sou uma pessoa criativa, eu sou uma pessoa criativa, eu falei sobre aprendizado, falei sobre inteligência, sou uma pessoa criativa, então, consequentemente, as minhas crenças se elevam com relação à criatividade e também os meus valores se elevam com relação à criatividade. Outra coisa que começa a acontecer, o ambiente em que estou começa a modificar. Começa a modificar. Por quê? Porque eu me vejo como uma pessoa criativa. Isso tem a ver com identidade, pessoal. Isso tem a ver, tem total relação com a identidade. E entre outros fatores, mano, eu poderia ficar aqui bastante tempo falando sobre a questão de identidade. Identidade, então, você percebe que tem muito a ver com o que você se identifica. Como você se vê? Como você se vê? Essa é a pergunta que você pode fazer para você. Você pode chegar num momento de quietude, onde você chega no espelho e você começa a fazer essa análise, né? E fica muito mais simples de você identificar como você se vê quando você olha para fatores da sua vida, como você se comporta, como você age, como você tá pensando e você identifica como você se vê. Como você se vê influencia diretamente a tudo aquilo que você produz. Se você se sente uma pessoa improdutiva, Tadeu, eu me sinto uma pessoa improdutiva. Aí fica aquela questão, por que você se sente uma pessoa improdutiva? Será que é porque você se vê como uma pessoa improdutiva? Será que você acatou sugestões externas, comunicações externas, e alguém rotulou você como sendo uma pessoa improdutiva? Há pessoas, quantas e quantas vezes eu ouvi pessoas falando assim, eu sou uma pessoa inútil. Então nem precisei perguntar muito. E aí, simplesmente começar a relatar, relata para mim, como é se sentir inútil? Relata para mim, explica por que você se vê como uma pessoa inútil. E quando a pessoa ela descortina e ela abre, ela começa a identificar os vários fatores, as raízes de onde ela começou a trazer essa conclusão sobre si mesma, né? O que ela identificou nela própria sobre como ela se identifica, né? Como ela se vê. Isso é muito poderoso, pessoal. O que eu estou trazendo aqui para vocês é justamente pontos que podem gerar transformação ou mesmo bloqueio. Então a chave que desbloqueia está justamente em como se vê. Você identificar as suas crenças, você identificar valores, você identificar comportamentos, né? Como você age, como você reage, você identificar capacidades, habilidades também. Eu não havia falado nessa ordem, mas capacidade, habilidade. Quais são as capacidades e habilidades que você tem, que você carrega, que você desenvolveu? Isso também pode transformar o seu dia, não somente o seu dia, como também a sua vida. Quais são as habilidades e capacidades que você identifica? Muito poderoso isso, né? Mas um outro ponto que eu posso trazer aqui para você é sobre afiliação. E aí
essa afiliação eu posso trazer sobre conexão. Outra coisa que transforma poderosamente. Quando você se conecta, um livro que você lê, olha isso, um livro que você lê, um vídeo que você assiste, um áudio que você ouve, né? Puxa, tantas coisas, né? Pessoas que você conversa, ideias que você recebe como compartilhamento. São fatores que identificam com quem você está conectado. E aí fica uma pergunta para você. Com quem você está identificado, não, conectado? Isso também tem um fator predominante, um fator que gera transformação. Gera transformação. Então, se até então todas as pessoas que você se conectou não geraram, ou provavelmente geraram algum tipo de transformação, mas chegou no momento em que você percebe que não está acrescentando mais nada, chegou a hora, chegou o momento de você abrir o entendimento e começar a criar novas conexões. Jim Rohn, que foi um dos grandes empresários e empreendedores nos Estados Unidos, ele citava o seguinte, que nós somos a média das 5 pessoas com as quais mais convivemos. E aí, na época do Jim Rohn, não havia internet, né? Não haviam essas expressões através de vídeos, como a gente tem a oportunidade hoje. Não haviam, aliás, haviam livros, haviam áudios e tudo mais. Mas o que ele queria dizer é justamente isso. Com as 5 pessoas que nós mais convivemos, nós acabamos modelando, né? A PNL vai trazer essa conceituação de modelar, né? De você absorver, a tua emoção ela absorve a maneira como a outra pessoa pensa, como a outra pessoa sente, e se faz sentido para você, você se torna semelhante, né? A Bíblia também fala sobre isso, depois você dá uma olhada lá no Salmo 115, vai falar sobre isso, que nós nos assemelhamos ao que nós contemplamos, e é verdade. Sobre quais aspectos nós estamos muitas vezes dando muita importância, né? Por exemplo, se uma pessoa ela quer ser melhor, desenvolver habilidades e transformar a vida dela com relação a negócios, então obviamente que ela vai se conectar mais a aprendizado e se afiliar, né, a pessoas que já atingiram determinados patamares, objetivos relacionados a negócios. Ela vai captar aquela mentalidade, ela vai captar aquele pensamento, né? Eu gosto muito, uma pessoa que eu me conecto muito, me conecto em termos de livro, de vídeo, de compreensões, é o Flávio Augusto, que é o dono do Orlando City, o criador da escola de inglês WhatsApp, né? E ele tem uma frase que eu gosto demais, que é justamente isso: o conhecimento minimiza riscos. Depois dessa frase, eu me conectei demais com ele, né, em termos de aprendizado, né? Então, por quê? Olha que mentalidade fantástica. O conhecimento minimiza riscos, né? Você quer minimizar riscos na sua vida? Então, estabeleça conexões com quem tem determinado conhecimento em relação àquele assunto que você quer manifestar na sua vida. Isso é muito poderoso, muito transformador. Então, você quer ter uma vida relacionada ao seu casamento muito melhor? Então, de verdade, adianta você se conectar com pessoas solteiras que não entendem nada de vida de casado, não é verdade? Então, se conecte com pessoas que são casadas e que
tem uma vivência, que tem maturidade emocional, que tem visão de relacionamento profundo, de relacionamento extenso, né? Se conecta a pessoas assim. Isso pode fazer total sentido para você. Quando você faz isso, isso gera profundas transformações. E são transformações inconscientes, tá, pessoal? São transformações inconscientes. Você vai percebendo ao longo da caminhada, né? Como a gente já tem falado, que o caminho se faz caminhando. Eu quero me tornar uma pessoa mais sábia, né? Então, com quem eu me conecto? Eu me conecto com pessoas mais sábias, né? Sabedoria, a definição que eu tenho como sabedoria é justamente o conhecimento praticado, o conhecimento vivenciado. O conhecimento pelo conhecimento, a internet tem a rodo, mas o conhecimento praticado, vivenciado, denota sabedoria. Então a sabedoria, se você quer ser uma pessoa mais sábia, se conecta a contextos que te levem à sabedoria, que elevem a sabedoria. Na minha opinião, essa é uma opinião que eu tenho, uma das pessoas, um dos ícones que mais foram sábios e que são sábios, ao meu ver, é Jesus Cristo. Quando eu olho para a Bíblia, eu pego a Bíblia, eu vejo o poço de sabedoria, a profundidade, a altura, a extensão da sabedoria de Jesus Cristo. Então, eu me conecto a Ele e eu absorvo, isso faz total sentido para mim, né? A outra pessoa que foi, inclusive, considerada um dos homens mais sábios do planeta Terra e um dos mais ricos, inclusive, do planeta Terra, foi Salomão, o rei de Israel, Salomão, filho de Davi. Quando você olha os textos, né, dentro da Bíblia, você começa a perceber como é que ele agia, como é que ele falava, como é que ele pensava. Claro que tem coisas que ele fazia e eu não absorvo, mas tem coisas que para mim fazem total sentido, então eu me conecto porque eu quero adquirir mais sabedoria, eu quero ver na vivência, na prática, como é que ele agia diante de determinados assuntos. Ele falou, Tadeu, então eu posso me conectar com quem já não está mais nessa terra? Sim, você está absorvendo, né? O Salomão já não está mais nesse plano, não está mais nessa terra, mas ele deixou uma coisa que nós chamamos, que é o próximo assunto, que é transformador, que é o legado. Olha isso, quando você deixa o legado, você pode gerar transformação na vida de alguém. No caso de Salomão, ele deixou um legado. Ele deixou o que a gente entende como espiritualidade. Deixar o legado é deixar algo totalmente espiritual, né? Isso não tem nada a ver com religião, tá, pessoal? Absolutamente nada a ver. Então, eu me conecto a Salomão porque, puxa, você começa a ler o livro de Provérbios, por exemplo, que são 31 capítulos, ali é um poço de sabedoria, que é o conhecimento praticado. E eu falo para vocês, dura coisa é quando você desconecta dessa afiliação. Porque quando você se desconecta, de algo que você quer, você acaba se conectando a algo que você não quer. Guarda isso com você. Quando você desconecta do que você quer, você acaba se conectando a algo que você não quer. Então, veja, perceba sobre quais conexões você está. Tadeu, eu só gosto, trazendo aqui, né? Eu só gosto de ver desgraça. Então, tem que te dizer que é sobre isso que você está conectando. É a respeito disso que você está conectando. É isso que você está absorvendo e é isso que, sem você perceber, está levando você a ter determinados comportamentos, determinadas reações, determinados sentimentos, né? E isso está alterando completamente até mesmo o seu ambiente. Tá?
a gente até costuma já falar que isso é comprovado cientificamente, o ser humano ele se move por duas razões, ou pelo prazer ou pela dor. Né? Através do que você está se movendo? Né? Você está se movendo pelo quê? Qual é a dor que você está se movendo, fazendo você se movimentar? E qual é, ou qual é o prazer que está fazendo com que você se mova? Voltando na questão de Salomão, eu me conecto a Salomão pela sabedoria. Ele deixou um legado, deixou uma referência para que eu possa me orientar, para que eu possa me conectar e para que eu possa me orientar. Jesus Cristo deixou um legado, deixou a sua espiritualidade, deixou os seus ensinamentos, deixou a sua vivência para que eu pudesse me conectar. Olha isso, que poderoso e que transformador é isso. Então, a partir desse momento, eu quero recomendar a você, né? Verifique as suas conexões, né? Não estou dizendo, às vezes, o pessoal da nossa família, da nossa casa, eles querem o nosso bem, mas muitas vezes eles não estimulam necessariamente o teu desenvolvimento. Então, não é que você vai deixar eles de lado, né? Mas você vai passar a ouvir menos, você vai ouvir mais aquilo que tem coerência com aquilo que você busca como desenvolvimento. Se alguém está levando você para baixo, não se desconecta da ideia, se desconecta da informação e se conecta àquilo que começa a fazer sentido e que te eleva, né? Porque isso vai levar à transformação e vai fazer você adquirir habilidades. No meu livro Revela-me, que logo, logo, com a graça de Deus, vai estar disponível para muita gente mesmo, ele no formato físico, tem uma parte desse livro que eu comento o seguinte, que a observação, ela te traz revelação. Então, guarda isso com você. A observação, ela traz para você revelação. Tem um camarada que eu passei a admirar por toda a sua desenvoltura e por toda a transformação que ele tem passado, que é o Whindersson Nunes, né? E num vídeo que ele trouxe mais recentemente, ele fala, né, ele fazendo o seu show de stand-up, ele comenta o seguinte: pessoal, você sabe o que acontece? Vocês acabam pagando algo que eu simplesmente observei e trouxe aqui para vocês. Ou seja, exatamente aquilo que eu estou comentando com vocês aqui sobre a observação, ela traz uma revelação. A observação que você tem acerca de si mesmo, da vida, das pessoas, das conexões que você faz, isso traz revelação para você, né? Tira o véu dos seus olhos e você passa a enxergar além. E aí, claro, a sua vida começa a caminhar em direção àquilo que você começou a enxergar. E isso é poderoso e isso é transformador, tá? E por último, que eu gostaria de citar aqui, é sobre espiritualidade. Espiritualidade é transformador, pessoal. Quando uma pessoa ela se volta para as questões espirituais, e não estou falando de religião aqui, estou dizendo que a pessoa ela entende que existe algo superior a ela, né? Superior ao meio em que ela vive, alguém ou algo que vê ela de uma forma diferente, que projetou ela, né? Que criou todas as coisas. Quando essa pessoa ela entende isso, então isso pode ser um fator transformador para a vida dela, tá? E a espiritualidade também tem a ver com o legado, né? Como eu acabei de citar agora os exemplos de Jesus Cristo, exemplo de Salomão, são ótimas referências, então você se conecta e isso gera transformação. Consequentemente, você se torna uma referência também para as pessoas que virão, né?
Quando você pensa em legado, não estou dizendo que você vai ser uma pessoa famosa, e não precisa ser uma pessoa famosa para você deixar um legado. Você pode ser importante para alguém. Se você for importante para uma única pessoa nessa terra, você já está deixando um legado. Se você for uma pessoa importante para alguém aqui nessa terra, você pode deixar transformações na vida dessa pessoa. Eu quero convidar você a pensar sobre o seguinte: se uma pessoa conviver com você nos próximos 30 dias, 60 dias, o que é que ela vai aprender com você? O que ela vai absorver de você? Vai gerar algum tipo de transformação na vida dessa pessoa? Pense nisso. Se começa a gerar transformação, já é sinal do seu legado, já é sinal da sua espiritualidade, já é sinal que você se tornou uma referência para essa pessoa. Isso é maravilhoso, isso é poderoso, isso é transformador. Quando você começa a entender essas questões, quando isso começa a fazer sentido para você, então você, além de ser transformado, você gera transformação. Quando estas questões começam a fazer sentido para a sua vida, você se torna uma pessoa muito mais feliz. Pense nisso, tá bom? Quero deixar você agora aproveitar o seu dia de feriado, se você está vivendo um feriado, e que você assista novamente esse vídeo, se alguma coisa ficou para trás que você queira observar atentamente, assista novamente, compartilha, quero pedir essa gentileza para você, compartilha com as pessoas que você ama, que você quer bem, compartilha com aquelas pessoas que você conhece, porque de repente uma única palavra que nós comentamos aqui, se gerar algum tipo de transformação, você já melhorou o dia daquela pessoa, já mudou o dia daquela pessoa, tá bom? O meu forte abraço, que você faça um excelente dia, um excelente momento, no momento que você estiver. Até logo!